É Tá porque arrumado. é difícil não, tá arrumado não. É porque tem gente que eu não sei não. Mas no dia que eu fui por coisa de Daniel, eu fiquei me sentindo destoado dentro. Porque, eu disse, gente, pelo amor de Deus, como assim? Eu tô arrumada, a galera tudo de sandália, tá ligado? E eu coloquei até camisa pra dentro. Fabrício quase de Nossa, terno. mano, e eu, gente, pelo amor de Deus, meu estilo é Parecendo esse, tá ligado? Gente, mas peraí, camisa polo é muito feio, não tem como defender. Camisa De- polo é uma coisa que a gente aceitou, mas se é uma coisa feia, parece sempre que a pessoa tá fardada. Eu Não, também não gosto não de camisa péssimo. polo. Fica parecendo meus professores. É, Ah, fica eu acho, parecendo sempre um eu acho, professor. eu acho charmoso. Camisa Acho mais polo. ou menos. É porque assim, eu acho o gola polo Depende da mais pra polo também. trabalho. Eu É, gosto de depende gola da polo. alta, tipo, tem umas camisas térmicas que tem a gola assim Eu pra sei cima, qual é, eu falta sei. É de inteira. Aí fato. eu Sim, acho charmoso bonito. demais, viu? Quem usa. Eu sei qual é, eu sei qual é. Eu não sei Mas se é gola polo porque eu associo a pai, porque é pai que usa pode muito ser. camisa polo. Eu Ela tenho um falando, que amigo ela que falando, ele né? tem uma coleção, pô, que ele tem rosa, destampada, amarelo, 4 pretas, 5 azuis, Entende? é uma coisa assustadora. Entende? Eu acho gola polo muito coisa, como você falou, tipo de serviço mesmo, trabalho. Eu uso, assim, eu vejo mais como uma coisa profissional, entendeu? Para mim, é uma parada mais profissional mesmo, formal. É isso, mas eu não sou muito usar, não. Gola polo, acho que eu só tenho uma em casa, que eu ganhei, inclusive. Aí eu uso de vez em nunca, porque eu também sinto muito calor, né? Gola polo tende a ser muito quente, aí para mim não funciona, não. Eu uso muito a oversize, mas assim, se o pano se decide for mais fino, eu transpiro muito, sabe, gente? Sinto muito calor. Ei, bora lá, gente. Então, hoje eu vou ver com vocês dinâmica, viu? Dinâmica parte 3. Ainda não é a final, porque vai faltar ainda umas paradas de potência, de trabalho da força elástica, mas isso aí é papo para nossa aula 4. Aí depois disso a gente encerra a parte de mecânica, graças a Deus. Certinho? Não sei, pois é, Ellen não apareceu ainda não, vai. Deixa eu perguntar. Ela não tinha me falado nada, não sei se aconteceu alguma coisa lá em Jatobá, onde ela mora. Mas vamos lá, gente, ó, dinâmica parte 3, viu? Aí hoje eu tanto vou passar as questões dessa semana quanto do conteúdo da semana passada, porque como semana passada eu achei pouca coisa, aí eu preferi juntar agora, beleza? Aí, ó, hoje a gente vai começar a estudar uma coisa muito importante, pessoal, que é força de atrito, viu? Força de atrito, inclusive, nas questões de cálculo do Enem, assim, é uma coisa muito cobrada, principalmente na parte de plano inclinado. E aí, vamos lá, hoje, falando sobre força atrito, né? A galera costuma sempre associar o atrito a algo que seja negativo, ou seja, é como se o atrito necessariamente fosse atrapalhar a situação, mas não é isso que acontece. Inclusive, já tiveram questões do Enem que perguntaram algo muito parecido, questões teóricas, né, relacionando a determinada situação. O atrito aqui, ele vai ajudar ou vai atrapalhar? Aí você precisa sempre se perguntar, beleza, mas em que situação, né? Ajudar ou atrapalhar no quê? No movimento? Em que? É na estabilidade? Porque, por exemplo, se a gente vai andar, o processo de andar, ele só acontece graças ao nosso atrito. Muito bem, isso mesmo, Danilo. Em algumas situações, ele evita que a gente derrape, ou seja, nós só conseguimos subir uma rampa, por exemplo, por conta da força de atrito. Porque se não fosse, a gente ia derrapar para trás e nunca a gente ia conseguir subir uma rampa na nossa vida. Beleza? E aí eu falei assim, olha só, a força de atrito, a gente costuma dizer que a origem dela, né, a origem dela é eletromagnética, pois ela depende da interação entre os materiais. Ou seja, vamos lá, se eu tiver em uma casa com porcelanato, eu tiver com um sapato com solado de borracha, por exemplo, e tiver com uma meia, é mais fácil eu escorregar nesse piso de porcelanato polido se eu estiver com o sapato, que é de borracha, ou com a meia, na concepção de vocês? Com a meia, não é isso muito bem. Por quê? Porque a meia, ela é feita, ela é constituída de um material que ela vai fazer, no caso, o algodão, que não vai ter tanto atrito com esse piso. Então, por isso que a gente diz que ela é de origem eletromagnética e vai depender necessariamente dos materiais em si. Porque, ó, gente, perceba, nada na nossa vida é 100% reto, não, como a gente está acostumado, não, viu? Chapado. Olha só, em todas
as superfícies, nós teremos ranhuras. Se a gente pegar um microscópio e botar assim qualquer coisa que a gente jura que seja reto, você vai ver que ele é cheio de ranhuras aqui, tá vendo? E aí uma ranhura, ó, ela entra na outra, tá vendo? Daí isso aqui é o que a gente chama de atrito. E aí, dependendo desses materiais, possam ser que as cargas de um material sejam mais atraídas pelas cargas de outros materiais. Aí, por isso que, para cada situação, eu até tinha comentado com vocês que, por exemplo, você vai fazer a sua casa, é óbvio que você não vai botar o mesmo revestimento, ou seja, a mesma cerâmica que você botou na sua sala, você não vai botar na sua área. Óbvio, por quê? Porque a área é uma parte mais molhada, ou seja, precisa ser ali um revestimento que seja de preferência antiderrapante, ou seja, que tenha maiores ranhuras e que o seu material ele seja feito de um modo que com os materiais que a gente usa, ou seja, com o nosso pé, com o sapato, né, haja aí uma força de atrito muito maior. Tranquilo. Aí, olha só, uma coisa muito importante também que eu preciso comentar com vocês aqui é em relação à ação dessa força atrito, ou seja, para onde é que vai agir essa força atrito? Porque quando a gente diz que não necessariamente ela vai atrapalhar, então isso significa que vai depender da situação. Então, a gente costuma dizer que a força de atrito, gente, ela vai agir sempre ao contrário, ou seja, o inverso do derrapamento. Olha só, eu até coloquei assim, ó. Ela vai ser contrária à tendência de deslizamento. Cuidado, algumas questões tentam pegar a gente dizendo que a força de atrito ela vai agir contrária ao movimento e não necessariamente será contrária ao movimento, tá certo? Ela vai ser sempre contrária à tendência de onde está deslizando. Por exemplo, ó, se uma criatura aqui está empurrando uma geladeira, vocês concordam comigo que essa geladeira vai tender a deslizar para frente porque o cara está empurrando ela? Se o cara está empurrando, ela vai deslizar para frente. Então, se ela está deslizando para frente, isso implica dizer que a força de atrito está contrária a ela. Então, a força de atrito está para cá, tá vendo? Por isso mesmo que quando você vai empurrar um móvel na sua casa, você sente que é meio dificultoso empurrar. Por quê? Porque você tem a força de atrito. A força de atrito, gente, é sempre contra a tendência de deslizamento, para onde você quer deslizar. Por exemplo, ó, se você tivesse aqui em um plano inclinado, tivesse subindo, olha só, tivesse subindo com essa caixa, ou melhor, né? Você deixasse essa caixa aqui parada, né? E aí, por que é que essa caixa ela não iria deslizar? Porque perceba, eu quero que vocês digam, se a gente colocar essa caixa aqui, ela vai tender a deslizar para onde? Ela vai tender a deslizar para cima ou para baixo? Me digam aí. Quando eu solto ela Para baixo. para baixo, muito bem. Então, ó, se o deslizamento dela tá para esse lado, ou o deslizamento tá para esse lado, então a força atrito tem que estar ao contrário. Então a força de atrito vai estar para cá, pô. Ó, fato, tá vendo? É justamente a força de atrito que não deixa a gente cair de uma rampa. Por isso que Danilo falou que em algumas situações ela vai evitar que a gente derrape. Ou seja, que a gente deslize, que a gente caia aqui, tá vendo? Ó? Porque ela sempre vai ser contrária ao deslizamento. Mas aí, no caso da gente não deslizar na rampa, é porque o Mi estático é maior do que o Mi cinético, não é? Também, isso, também, viu? Justo. Porque a gente vai ver, inclusive, que o mistático, né, que é o coeficiente de atrito, ele normalmente vai ser, ele normalmente não, ele sempre vai ser maior do que o dinâmico, né? Cadê? Aí Calma falou assim, ó, porque é mais fácil de puxar do que empurrar. Calma, mas essa situação é mais pelo músculo que a gente usa, viu? Mas, ó, deu para entender, né, gente? Eu quero que vocês aprendam isso aqui. Eu quero que vocês lembrem disso aqui, ó. Que a força de atrito, ela vai ser sempre contrária à tendência de deslizamento. Isso aqui vai ser muito importante, porque no momento em que a gente for identificar uma força, a gente vai ter que identificar a força de atrito. Aí sempre você vai ter que identificar, entender para onde é que esse deslizamento está acontecendo, e aí você botar a força de atrito sempre contrária a ela. Tranquilo? Bora passar aqui, ó, adiante. Aí, ó, nós temos dois tipos de atrito que Edilson, inclusive, já deu spoiler, que é o atrito estático e o atrito dinâmico. Esse atrito dinâmico, o Enem gosta muito de chamar de atrito cinético, viu? Cinético ou cinemático. Cinemático. Beleza?
Mas é a mesma coisa, atrito dinâmico, atrito cinético e atrito cinemático, é tudo a mesma coisa. Aí vamos lá, ó. O atrito estático, ele vai ter uma determinada força, tá certo? Que vai ser os tipos de atrito mesmo, ou seja, nós temos a força de atrito estático, que é aquela força em que não vai haver deslizamento, ou seja, quando você tem, por exemplo, ó, uma pessoa caminhando, percebam que quando a gente caminha, a gente empurra o chão para trás. Então, se a gente empurra o chão para trás, a nossa tendência, olha só, a nossa tendência é de fato, olha só, opa, cadê? Vai ser de fato da gente deslizar para trás. Então, se a gente desliza para trás, ou seja, a gente tem uma força aqui, nós teremos uma força contrária, que vai ser a força de atrito. Aqui, tá vendo? Ó, uma forçazinha de atrito. Tá vendo aí? Nessa situação, se vocês perceberem, não tá havendo deslizamento, até porque a pessoa não está caindo. Ela está caminhando, tem uma força de atrito, mas ela não está escorregando, ela não está deslizando. Então, nesse caso aqui, nós temos um atrito, nós chamamos de atrito estático. Agora, atrito dinâmico vai ser aquele atrito em que há um deslizamento. Você vai deslizar o corpo, por exemplo. Isso não era ao contrário, não? Não era para trás ser a força e para frente ser a força de É atrito? isso mesmo, justo. Ó. Aqui, ó. Força e a força de atrito aqui, ó. Tá. Beleza? Então, vejam só. Em um caso, por exemplo, de riscar o fósforo, perceba que você está deslizando, você desliza esse palito, tá vendo? Ó, na região. Então, se você desliza, é porque esse atrito ali ele vai ser um atrito dinâmico. É justamente também, pessoal, o caso disso daqui. Ó. Eu tenho um plano inclinado, tá certo? Aí, nesse plano inclinado, eu coloco uma caixinha aqui em cima, tá vendo? Ó? Aí vamos supor que essa caixinha ela não está deslizando. Ela não está deslizando. Nesse caso, ela não vai deslizar, porque neste caso aqui em especial, nós temos o atrito estático. Mas a partir do momento que ela começa a se deslocar, ou seja, a deslizar, aí entra o atrito dinâmico. Inclusive, isso a gente chama de eminência de movimento. Ou seja, ó, se eu pegar essa embalagem de medicação aqui, ó, eu posso botar na minha mão e eu consigo, gente, ó, eu consigo deixar ela inclinada até um certo ponto, e isso daqui não está caindo. Por quê? Porque aqui você tem um atrito estático. Não está acontecendo deslizamento. Mas veja só, Cauã, se eu virar muito, o que é que vai acontecer? Tá vendo? Caiu, ó. Dependendo da angulação que eu boto na minha mão, ele cai. Aí, a partir do momento que ele cai, aí a gente já tem o atrito dinâmico, porque houve um deslizamento, tá vendo? Então, ó, enquanto essa embalagem aqui, enquanto esse corpo continuar parado, não cair, não deslizar, aqui nós temos a incidência de atrito estático. Estático por estar parado, ou seja, não vai ter deslizamento. Mas a partir do momento em que há o deslizamento, nós temos ali a força de atrito dinâmico sendo aplicada naquilo ali. Beleza? E aí, ó, povo lindo, força de atrito a gente vai representar por fato. FAT, que é a mesma coisa de Fzinho AT. Beleza? Força de atrito. Fato e força de atrito. Beleza? Ei, diga aí, velho. Ó, agora vamos lá. O que é que vai influenciar essa força de atrito? O que vai influenciar ela, gente? Primeiro, o coeficiente de atrito, que a representação vai ser essa letra grega que a gente chama de Mi. Edilson já tinha adiantado para a gente, né? Então, nós teremos dois tipos de Mi, ou seja, dois tipos de coeficiente de atrito. Aí não se preocupem, entende? Cada material tem o seu. Ninguém precisa se preocupar em estar decorando, por exemplo, qual é o coeficiente de atrito da borracha, qual é o coeficiente de atrito da madeira, do concreto. Não precisa. Isso a própria questão vai te dar. Beleza? Então, cada material vai ter seu coeficiente de atrito. Alguns com mais, outros com menos, e aí tudo isso vai fazer com que nessa força de atrito seja maior ou seja menor. Tranquilo? Aí vamos lá. Nós temos dois tipos de coeficientes de atrito. Temos o μe, que vai ser o coeficiente de atrito estático, ó, o estático, e nós teremos o dinâmico. Tá vendo aqui, ó, o dinâmico. Ó. Aí lembra, o estático não há deslizamento, o dinâmico há deslizamento. Aí uma coisa bem interessante, ó, no cálculo vocês sempre vão perceber
que o coeficiente de atrito estático será maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Aí lembra, Clarinha, o coeficiente de atrito dinâmico eu também posso chamar de coeficiente de atrito cinético ou cinemático. O Enem gosta muito de chamar de cinético, mas é a mesma coisa. Me digam aí se deu para entender até agora, todo mundo absorveu, está muito difícil. Ô, Fabrício, mas aí Oi. no caso do Mi estático só vai ser maior que o do Mi dinâmico só quando alguém tá parado, não é? Não, Edilson, em toda a situação. Toda a Mas situação. quando a gente entra em movimento, o Mi Aí, dinâmico pronto. não vai ser maior que o Mi estático? Não, ele não é que ele vai ser maior, é que ele vai ser o único que vai estar sendo aplicado naquele momento. Mas se você for analisar Mas a aí, grandeza em si, ele sempre será maior. Mas aí, O então, estático como será na maior. iminência do movimento, o Mi dinâmico vai ser maior que o Mi estático, porque como não tem Mi Não, estático, vai porque ser zero. não, Edilson, não, pode não. Você sabe por quê? Porque assim, quando você tá calculando a força lá, essa força de atrito, ela não vai estar necessariamente ligada ao movimento em si, entende? Mas sim ao deslizamento. O que esse coeficiente de atrito vai fazer é evitar que esse objeto ele deslize, ou seja, ele escorregue, e não que ele necessariamente se movimente. Lembra aqui, Edilson, que a gente tem a situação da pessoa andando. A pessoa andando, ela está em movimento, então ela tem um movimento, mas ela não está deslizando. Tá vendo? Então, o que vai estar aqui é o Mi estático. Tanto, Edilson, que o Mi estático, ele foi desenvolvido, inclusive, né? Ele ajudou no desenvolvimento desse freio que a gente chama de freio ABS, que é aquele freio que ele não vai travar as rodas do carro. Ele continua girando, mas girando devagarzinho. Ou seja, não há deslizamento. Aí, nesse caso, né, esses veículos que usam esse tipo de freio tendem a parar mais rápido, tá certo? Ou seja, ele continua em movimento, mas ele para mais rápido, porque esse Mi estático ele sempre será maior em termos de grandeza. Tranquilo? Quando tá deslizando, claro, aí a gente vai ter apenas o Mi dinâmico. Mas esse Mi estático sempre vai ser maior em relação à quantidade dele em si, ou seja, a grandeza dele. Beleza? Aí, ó, lembra? Essa letrinha aqui a gente chama de Mi, viu? Aí, quando tiver o Ezinho, a gente chama de Mi estático. Quando tiver o Dzinho, Mi dinâmico. Aí, outra coisa também que vai influenciar nessa força de atrito é a força normal, ou seja, a força de compressão. Professor, não entendi isso. Ó, vamos supor, tenho aqui um objeto, tem uma caixa, e uma pessoa, uma criaturinha, está empurrando essa caixinha para cá, tá vendo? Ó? Ela está empurrando. Ô, gente, se eu colocar um outro objeto aqui em cima, ó, apertando esse outro objeto, deixa eu até fazer um outro esquema. Ó, eu tenho esse primeiro esquema e tenho esse segundo esquemazinho aqui, ó. Olha só, viu? Deixa eu botar aqui, ó. É a mesma pessoa, o mesmo objeto, só que aí o que está acontecendo aqui? Ó? A gente botou uma outra coisa aqui em cima, pressionando essa caixa para baixo. Vocês acham que qual será a situação mais fácil para esse cara empurrar? Vai ser a primeira situação ou a segunda situação? Primeira. A primeira, não é isso? Ó, e para você ter ideia de uma forma mais prática, a sua mão, se você atrita ela assim, ó, fraquinho, ou seja, você não aperta a mão na outra, você percebe que você vai aplicar uma determinada força, tá certo? Tá consideravelmente fácil. Mas, ó, tenta aí pegar a sua mão e esfregar, só que botando muita força, ó, muita força. Você vai perceber que vai ser muito difícil. Por quê? Porque você está comprimindo, você está aumentando a força normal, tá vendo? Que é a força que uma mão está incidindo sobre a outra, ó. Quanto mais força eu coloco, mais fica difícil para atritar. Ou seja, maior fica a força de atrito. Por isso mesmo que é mais difícil de ir para cima e para baixo. Porque você está aumentando a compressão. Então, quanto maior for a força normal, maior necessariamente será a força de atrito. Por isso mesmo que a gente costuma dizer que, olha só, gente, a força normal, né, inclusive, já lembrando vocês, vai ser a força que qualquer superfície vai incidir sobre o objeto. Então, vejam só, essa caixa está aqui, ela está incidindo uma determinada força nesse piso, e essa força, inclusive, a gente diz que é a força peso.
Aí o que é que esse piso vai fazer? Esse piso vai ter que devolver uma força para cima. E essa força para cima que ele devolve é essa força que a gente chama de normal. Aí nesse caso aqui, em que você tem uma trajetória horizontal, a força normal é numericamente igual à força peso. Aí lembra para mim aí qual era a fórmula da força peso? Como eu calculava? M vezes G. G, muito bem, ou seja, se vocês perceberem, a força normal nesse caso aqui vai depender da massa do objeto. Aí também, quanto mais pesado esse objeto for, mais difícil vai ser arrastar ele. Por quê? Porque ele vai ser mais pesado, vai incidir uma força maior e as ranhuras dele vai adentrar mais nas ranhuras do piso em si. Aí fica cada vez mais difícil de você conseguir movimentar ele por conta da força de atrito que vai estar maior. E a gente muito confuso, ou deu para entender até agora? Essa parte é mais teórica, né? Certo. Tudo certo, né? Acredito que a maioria da galera já lembra disso aqui do colégio, que não é muito difícil, não. Agora, gente, cuidado. A força de atrito estático, ela vai ser uma força de atrito que a gente disse que ela é variada. Ó. Ela é variável, viu? Então, assim, olha só, Gil, vamos supor que uma pessoa esteja empurrando essa caixinha aqui para trás. Percebam, essa caixa ela vai deslizar para a direita ou para a esquerda, se a pessoa está empurrando ela para lá. Ela vai deslizar para onde? Direita. Muito bem. Então, se ela está deslizando para a direita, a força atrito vai estar para onde? Para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Muito bem, a força atrito vai estar para cá. Tá vendo? Aqui vai ser a FAT. Bom, a nossa FAT vai estar para cá. Ei, percebam que esse objeto não é o cara tocar nele que ele vai começar a movimentar, não, viu? Lembra que o cara vai ter que incidir uma determinada quantidade de força. Por quê? Até ele não botar a força suficiente, esse objeto vai continuar parado. É tipo você pegar, por exemplo, na sua cama e você simplesmente encostar a sua mão. Pô, se você encostar a sua mão, a cama não vai nem se movimentar. Por quê? Porque a cama, ela tem uma força, no caso o piso, está incidindo uma força atrito nessa cama, ou seja, nos pés dela, e aí você vai precisar colocar uma determinada força até colocar ela em movimento. E aí, isso que atrapalha nessa cama de entrar em movimento vai ser justamente a força de atrito estática, ou seja, que vai ser a capacidade de não haver deslizamento. É o que vai evitar que essa cama ela deslize, entende? Então, até você incidir essa determinada força, essa cama, esse objeto vai continuar parado. Agora, olha só, cuidado. Essa força de atrito, ela vai ser numericamente igual à força que está sendo incidida sobre ela, sobre o objeto. Porque, vejam, não faria sentido nenhum, vamos supor que a força de atrito aqui seja de 80 newtons. E o cara incida, por exemplo, uma força de 60 newtons. E se fosse isso daqui, vocês concordam comigo que ainda sobraria 20 newtons da força de atrito? Então era como se essa força de atrito ainda fosse jogar o cara 20 newtons para trás. Pô, não faria sentido. Ou seja, era como se Giovana fosse empurrar uma estante, a estante fosse mais pesada que ela, tivesse uma força de atrito maior. Na hora que Giovana encostasse nela, aí se Giovana colocasse uma força menor do que a força atrito, era como se ela fosse empurrada para trás pela estante. E não acontece isso, né? Porque, olha só, eu vou até fazer uma questãozinha para vocês entenderem. A fórmula que a gente usa para determinar a força de atrito estática, inclusive, essa daqui é a fórmula que vai determinar a força máxima. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se eu estou dizendo para vocês que ela é variável, é porque ela tem valores, ela tem um valor mínimo e ela pode chegar até um valor máximo, ou seja, ela vai variar. Tá vendo? Ela vai ter um intervalo. Então, para você determinar a força máxima, você vai usar essa fórmula aqui, ó. FAT vai ser igual a um μ, nesse caso, o μ estático, porque eu estou falando do atrito estático, vezes a força normal. Beleza? Ou a questãozinha que eu botei aqui, ó. A tabela a seguir apresenta valores para a força aplicada pela pessoa sobre a mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito estático é igual a 0,8, então deixa eu anotar isso aqui, ó. O coeficiente de atrito estático é 0,8 e que a força normal vale 100 newtons, calcule a força de atrito máxima e completa a tabela do valor da força atrito estático, estático, para cada valor da força aplicada.
Então, vamos lá, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é determinar a força máxima. E aí, a fórmula, vocês precisam lembrar que FAT, deixa eu mudar isso aqui, botar na canetinha, e botar a caneta vermelha, beleza. Aí, eu quero que vocês botem essa fórmula aqui 1000 vezes, se for preciso, tá? Para lembrar disso. Então, ó, FAT, que é força de atrito, é o Mi estático multiplicado pela força normal. Então, a força de atrito máxima, inclusive eu vou até botar aqui embaixo max, para dizer que a força de atrito máxima será o Mi, ou seja, o coeficiente de atrito estático, que vale 0,8, vezes a força normal, que vale 100. Ó, tá vendo? Aí isso tudo aqui vai ficar igual a 80 newtons. O que é que isso daqui significa, gente? Significa que o objeto que está aqui, ele vai ter uma resistência de até 80 newtons, ou seja, se a pessoa aplicar uma força menor que 80 newtons, aquele objeto vai continuar parado. Ele não vai se deslizar. Agora, se esse cara ele aplicar uma força maior que 80 newtons, aí essa força, no caso esse objeto, desculpa, ele vai se movimentar, porque você ultrapassou a força de atrito estático. Aí, a partir desse momento, você já não tem mais a força de atrito estático, você vai ter a força de atrito dinâmico, porque aí você vai ter o deslocamento daquilo ali, ou melhor, o deslizamento, ou a tendência de deslizamento daquele objeto, daquele corpo. Agora, olha só, quando eu estou falando, por exemplo, ó, oi, diga aí. Eu não entendi, tipo, se ele ficar 80 newtons de força, ele não vai conseguir ou vai ser Não. pesado? Não, porque, ó, Lu, é como se fosse assim, ó, você tem uma caixazinha aqui, a pessoa está empurrando. Se ela está empurrando para frente, a força de atrito vai estar para onde? Lá? O Lulu, você está empurrando para frente? Atrás. Para trás, muito bem. Ó, Lu, a gente está dizendo que essa força de atrito aqui, ela tem 80. Ou seja, vamos supor que a pessoa aplique uma força de 20 newtons. Se ela aplicar uma força de 20 newtons, ainda não vai ser suficiente, porque a força de atrito está segurando até, ou seja, ela suporta até 80 newtons, tá vendo? Então, significa que essa pessoa não está incidindo uma força suficiente para tirar aquele objeto do lugar. Deu para entender? Deu sim. Deu, não foi? Beleza, show. Por isso que a gente diz, né, tipo, eita, às vezes a gente fala, eita, eu não tenho força suficiente para mover aquele objeto do lugar. Por quê? Porque a força que você tem, a força que você incide, é menor do que a força de atrito estática. E aí lembra que a própria lei de Newton da inércia dizia, né, que um objeto ele vai se manter em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, desde que tenha uma força suficiente para gerar uma aceleração nele. Enquanto não, ele vai continuar parado e acabou. Aí continua parado justamente por conta da força de atrito. Aí ó, a gente já calculou a força de atrito estático máximo. Mas aí vamos supor, se a pessoa ela aplicar 20 newtons nesse objeto, eu quero que vocês me digam, se aplicar 20 newtons, esse objeto vai se deslocar ou ele vai continuar parado? Parado, muito bem, isso mesmo, perfeito. Agora, ó, quanto é que será que vai ser a força de atrito estática quando esse cara aplicar 20 newtons? Gente, percebam que a força de atrito estática ela é variável e ela se adapta à força que o cara está aplicando nela. Olha só, isso significa o seguinte, Deneb, em poucas palavras, se o cara aplicou 20 newtons, a força de atrito estático vai estar contabilizando exatamente os 20 newtons. Por que é que ele não pode aplicar mais? Porque se ele aplicar mais, é como se ele tivesse que devolver a força para essa pessoa. E não faz sentido, pô. Aí lembra que você tem o par de força, de ação e reação. Perceba, se esse cara aqui ele está incidindo 20 newtons na caixa, a caixa tem que devolver quantos newtons para ele, pela lei de Newton? 20. 20, tá vendo? Ó? Então, ó, seria para lá, tá vendo? Por isso que a força de atrito estático vai ter que variar. Ah, professor, mas não seria 80? Ela pode ser até 80. A gente calculou aqui a máxima. Então, se o cara incidiu 20, nesse caso ele vai ter 20 pela terceira lei de Newton, tá vendo? Ação e reação. Aí, ó, vamos supor, então, seguindo essa mesma linha de pensamento, se o cara aplica 40 newtons, qual vai ser a força de atrito estático? 40. 40. 40. Esse objeto vai estar em movimento? Não. Não, muito bem, vai estar parado. Se for 80 newtons, qual vai ser a força de atrito? 80. Muito bem. Aqui, se eu aplicar exatamente 80, o que é que vai acontecer? Esse objeto ele vai estar em movimento ou ele ainda vai estar parado?
Ainda parado. Parado. Tudo bem, ainda para que ele vai estar, nesse caso, em iminência de movimento, ou seja, mais uma coisinha, ele já se explode. Se ele aplicar 81, aí ela começa a se mexer, muito bem. Agora, ó, se aplicar 100, e aí? Se aplicar 100. Perceba. Aquece bem rápido. Muito bem. Ó, percebam que nós tínhamos a força de atrito estático até 80. A partir de 100 já passou dos 80. Então, nesse caso em específico, vocês vão anotar e dizer que aqui só existe atrito dinâmico. Porque a partir daqui, você já estourou a cota do atrito estático, tá vendo? Aqui ele já vai estar em movimento. Aí, a partir do movimento, o que vai estar sendo incidido naquilo ali vai ser o atrito dinâmico, que vai ser a próxima coisa que a gente vai aprender a calcular. Aí, ó, lembra, o atrito estático vai ser variável, inclusive é isso que vai fazer com que seja mais vantajoso você ter um freio ABS do que um freio comum. Aí, daqui a pouco a gente vai ver que não é nem cobra muito isso, viu? Aí isso tudo é gerado por conta do atrito estático, porque ela é variável. Aí, gente, inclusive, ó, a força de atrito estática no gráfico, ela vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá vendo, ó? Vai ter momentos que ele vai simplesmente parar, tá vendo? E ele vai ser extremamente variável. Ele varia, tá vendo, ó? Varia. Isso aqui vocês vão ver muito nos gráficos das provas do Enem. Enquanto o atrito dinâmico não. O atrito dinâmico já vai ter um gráfico mais assim, ó. Tá vendo? Aí depois é que ele para. Tá vendo? Aí isso, inclusive, faz com que tanto o freio se desgaste muito mais, porque você vai incidir uma força muito grande naquela pastilha, e o carro ainda vai deslizar muito mais. Ou seja, vai caminhar muito mais, ele vai se deslocar muito mais nesse processo de freio. Isso é bem interessante, inclusive. Quem quer estudar a parte de engenharia mecânica vai estudar muito isso, viu? Inclusive. Agora, olha só, uma questãozinha, juntando aquela ideia lá de blocos que a gente tinha visto na semana passada. Tá tudo junto e misturado. Olha o que é que a questão diz. A figura a seguir, ela apresenta um bloco A de massa 3 kg, que está apoiado em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. A corda passa por uma polia ideal e na extremidade final, lembra, gente? Polia ideal é aquela polia que ela não vai ter atrito, certo? Essa polia aqui, ela não está aplicando força nenhuma em ninguém, ela não está ajudando o sistema, nem está atrapalhando. É isso que a gente diz que é uma polia ideal, ela é uma polia perfeita. Claro que na realidade a gente sabe que as polias não são perfeitas, né? E na extremidade final, existe um gancho de massa desprezível. Uma pessoa pendura um bloco B de massa de 1 kg no gancho, sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a superfície e o bloco, olha, então ele já deu aqui o coeficiente de atrito estático. Ele está dizendo que vai ser de 0,5, de meio. Beleza. Determine a força de atrito que a superfície exerce sobre o bloco. Tá vendo? Então, ó, que vai estar aqui. Perceba, eu quero que vocês me digam, gente, a partir do momento que você coloca esse bloquinho B aqui, ó, tá vendo? E você deixa ele pendurado. Eu quero que vocês me digam, a tendência desse bloco aqui é ele deslizar para a esquerda ou ele deslizar para a direita? Direita. Muito bem. Se ele está para a direita... Opa, desculpa, gente. Então, se ele vai estar para cá, ó, para a direita, a força atrito vai estar para onde? Mas, Fabrício, nesse caso, ele não deveria se deslizar para a esquerda, porque o bloco B é bem mais leve que o bloco A. Não, mas é disso. Quando a gente diz, tipo, a tendência de movimento. Porque perceba que esse A aqui, como ele está em uma superfície horizontal, ele, na verdade, ele tenta ficar parado, né? Mas aí a tendência seria o quê? Como ele tem algo pendurado, né, a tendência seria ele vir para cá. Mas aí ele não vai justamente porque a gente tem uma força de atrito para cá, para trás, tá vendo? Ó, segurando esse cara. Tá vendo? Tem uma força de atrito. Agora eu quero que vocês me digam, qual é a única força que está incidindo sobre esse bloco B? Peso. Muito bem, o peso dele, tá vendo? Aí lembra que a tração Por que B agora... não tem tração, hein? Tem,
tem tração no fio aqui, tá vendo? Só que essa tração agora, isso não é muito importante pra gente, não, sabe? Mas aqui a gente tem tração aqui, tem tração aqui, porque tem um cabo, viu? Tem um fio. E aqui a gente tem um peso de B. Então, aí, vocês concordam com o Interilson? Concordem comigo que o que está puxando os dois blocos para baixo vai ser a força peso B? Não é isso aqui? Sim. O que está puxando. Aí, como é que eu calculo essa força peso? P menos T. Não, no caso, qual é a fórmula da M força vezes peso? G? M tá. vezes G. Isso, muito bem. Aí, essa massa vai ter que ser a massa de que bloco? Do B, né? B. Muito bem. Que ele disse que era quanto na questão? 1. Muito bem. E a gravidade ele não passou, aí eu vou considerar quanto a gravidade? 10. 10, muito bem. Então isso implica dizer, olha só, que esse cara aqui ele vai estar com 10 newtons. Então ele vai estar puxando todo mundo para baixo com 10 newtons. Tá vendo? Aí olha só, se ele está puxando todo mundo para cá, para baixo com 10 newtons, essa força de atrito estática vai ter quanto de força? Qual vai ser a medida dela? Muito bem, tá vendo? Porque ela sempre vai botar o suficiente, 10 newtons. Agora, se ele tivesse me perguntado qual era a força de atrito estática máxima, qual seria a fórmula que eu usaria se tivesse sido a máxima? Aquele negócio. Estático vezes N. Muito bem, tá vendo? Perfeito. Aí, vamos lá, o Mi estático é 0,5, é meio, e essa força normal, como é que eu calculo ela? Que é a força normal do A, lembra? Tá vendo? Porque aqui está incidindo no A. Tá vendo? É ele que tem a força estática. É a mesma que o peso de A. Muito É massa bem. vezes gravidade. Isso aí, muito bem. A massa do A é quanto? 3. 3. Isso, e a gravidade 10, então nesse caso, 30 newtons, tá vendo? Que seria a força máxima. Aí eu quero que vocês me digam, se a força, olha só, se a força de atrito máxima é de 30 newtons e a força que está puxando os dois blocos é 10 newtons, então esses dois blocos, eles estão em movimento ou eles estão parados? Parados. Muito bem, tá vendo? Estão parados porque a força de atrito estática é muito maior, então tá segurando aquele cara. Mas vamos lá, se eu botasse um outro bloco aqui, por exemplo, eu pregasse um outro bloco aqui, ó, e esse outro bloco fosse de 60 quilogramas, será que ia continuar parado o sistema? Só de olhar. Ia. Não. Não, né? Eu Porque se acredito você fosse fazer, você teria que fazer o peso dos dois, né? Era tanto o peso de B quanto o peso desse, né? Queria estar puxando para baixo. Tá vendo? Então, tudo depende, gente, da massa, do tanto que você vai botar naquele sistema. Mas vocês viram, né? A gente consegue aqui determinar, ou seja, mostrar matematicamente, numericamente, por que é que um determinado objeto ele não vai estar em movimento ou ele vai estar em movimento. Aí quem vai determinar, quem vai definir isso aqui é a força de atrito estática. Deu para entender, né, gente? Aí lembra, a força de atrito estática vai sempre se adequar ao tanto de força que está sendo aplicada a ele. Se tiver sendo aplicada ao objeto 20, aí ela vai ter 20 newtons certinho. Se tiver aplicando 60, o valor dela vai ser 60 perfeitamente. Beleza? Então deixa eu passar aqui agora, ó. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, a gente vai falar sobre a força de atrito dinâmico, ou também que a gente chama de cinemática. Beleza? Como é que a gente faz para calcular? Do mesmo jeito, Cauã. Força de atrito dinâmico ou cinemático vai ser o Mi dinâmico, ou seja, o coeficiente de atrito dinâmico multiplicado pela força normal. Aí agora vocês precisam tomar cuidado que esse atrito dinâmico, ele vai ser um valor fixo, ou seja, ele vai ser o mesmo do início da trajetória até o final, não vai mudar. Ele vai ter um valor fixo e acabou. Então, olha só, eu botei aqui. A tabela a seguir apresenta valores para a força aplicada pela pessoa sobre a mesa inicialmente em repouso. Sabendo que o Mi estático é 0,8 e o Mi dinâmico é 0,6, e que a força normal vale 100 newtons, então já deixa eu marcar isso tudo aqui, ó. Ele disse para a gente, então, que o Mi estático, ou seja, enquanto a mesa estiver parada, o coeficiente de atrito vai ser 0,8. A partir do momento que essa mesa estiver em movimento, ou seja, houver deslizamento, o Mi dinâmico vai ser de 0,6. E a força normal dela vale 100 newtons. Complete a tabela, complete na tabela o valor da força de atrito para cada força
aplicada. Vamos lá, primeiro, gente, ó, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é determinar qual é a força de atrito estática máxima, tá vendo? Sempre a primeira coisa que você tem que fazer quando te der um Mi estático. Aí tu lembra aqui que vai ser o Mi estático multiplicado pela força normal. Aí vai ficar assim, ó, nesse caso, 0,8 vezes 100, ou seja, isso aqui vai dar exatamente 80 newtons. Ou seja, até esse cara aplicar 80 newtons, esse objeto, essa mesa vai continuar parada sem se movimentar. Esse cara vai ter que colocar em si uma força muito maior que 80 para isso aqui entrar em movimento. Aí eu quero que vocês me digam, quando a força aplicada for 20, a força de atrito que vai estar nesse sistema vai ser de quanto? Me 20. digam aí. 20, muito bem. Porque quando aplica 20, essa mesa vai estar parada ou vai estar em movimento? Parada. Muito bem, porque o que é que vai fazer com que ela fique parada? A força de atrito estático. Muito bem. Quando for 40, qual vai ser a força de atrito? 40. Muito bem, tá vendo? 40 e ela continua parada. Botar aqui Newton. Quando for 80? 80. Muito bem, tá vendo? Parada. Aí, Parada. agora, quando for 100? E agora? Quando for 100? Agora a gente rebola. Aí vai ter aqui atrito o quê? Que tipo de atrito? Dinâmico. Muito bem. Aí, para isso aqui, a gente precisa calcular o dinâmico. Ou seja, para aplicar o dinâmico, antes precisa ter aplicado o estático, viu? Então, fazendo a força de atrito dinâmica, que tem professor até que bota aqui ó, o desenho, tá? Para dizer que é de dinâmica, vai ser o Mi dinâmico, ou seja, o coeficiente de atrito dinâmico multiplicado pela força normal. Aí o atrito dinâmico 0,6 e a normal 100. Então, isso aqui vai estar de 60 newtons. Ou seja, quando a força aplicada for de 100 newtons, o atrito vai ser de 60 newtons. Agora, eu quero que vocês me digam, se o cara aplicar 200 newtons, qual vai ser a força de atrito? Aplicou 200. 120. Por quê? 120. É o dobro. Mas lembra que a força de atrito dinâmica, ela é o quê? Proporcional. Não. Ó, eu botei Inversa fixa. fixa. Então, vai continuar sendo quanto? 60. 60. Tá vendo? 60. O que vai acontecer é que esse objeto, essa mesa, vai estar mais rápida. Ela vai estar mais rápida. Ela vai estar mais rápida justamente porque você está incidindo uma força maior ainda que a força atrito. Tá vendo? Que tá naquele momento. Porque se fosse, por exemplo, o que vocês teriam dito que seria proporcional, não faria sentido, porque senão não adiantaria eu aplicar mais força em um objeto, ele ia continuar, tipo, do mesmo jeito. E não é, entendeu? Porque ele vai acelerar, você tá aumentando a aceleração dele. Tranquilo? Então é isso, viu, gente? Ó, deixa eu botar pra cá, ó. Pra gente fazer mais uma questãozinha. Ela fala assim, a figura a seguir apresenta um bloco A de massa 5 kg, que está apoiado em repouso, então esse cara está parado, inicialmente, sobre uma superfície plana e horizontal. Perfeito. Deixa eu botar aqui o marca-texto e amarelo. A corda passa por uma polia ideal e na sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível. Uma pessoa pendura um bloco B de massa 15 kg. Então, a gente tem aqui a massa do objeto inicial, que ele não vai riscar, não sei porquê, não está querendo riscar, riscou. E a gente tem o segundo objeto com 15 kg. Sabendo que o Mi estático vale 0,5 e o Mi dinâmico 0,4, determine a aceleração do sistema de blocos. Então, ele quer saber aqui qual que vai ser a aceleração desse cara. Tá vendo? Bora lá para a gente saber qual que vai ser essa aceleração? Aí, para isso, a gente precisa estudar quais são as forças que incidem sobre esses objetos aqui, sobre esses dois corpos. Eu quero que vocês me digam, sobre esse corpo A, quais serão as principais forças que vão atuar nele? Tração. Muito bem, a tração, que vai estar Tração. puxando para cá para frente. E vai ter qual outra? A de atrito. Muito bem, a de atrito, ó, tá vendo? Porque a própria questão falou ali que já tem a força de atrito. Percebam aqui, olha só. Oxe, Ellen, segunda, moleque. O que aconteceu, hein?
De novo, mulher. Hoje tá com cara de segunda, hoje, é? Menina, aproveita. É doida, é? Não, essa daí, pelo amor de Deus. Semana passada ela também falou a mesma coisa. Eita, essa é isso. Ó, ixi. Então, ó. Cabaré. Ó, perceba aqui que a iminência de movimento desse objeto aqui, tá vendo, Ellenzinha? A iminência de movimento desses objetos vai estar sendo essa daqui, tá vendo? Ó, eles vão estar indo lá para baixo. Então, se eles estão indo lá para baixo, isso implica dizer que essa força de atrito tem que estar puxando para o contrário do deslizamento. Então, por isso que eu botei a força de atrito lá atrás. Nesse bloco B, quais serão as forças que vão estar atuando nele aqui? Peso e tração. Muito bem, ó, a tração puxando esse cara para cima porque a corda tá para cima e o peso dela aqui, ó, dele puxando para baixo, tá vendo, ó? Peso de B. Beleza. Aí agora ele quer saber aqui qual que vai ser a aceleração. Como ele quer a aceleração, a gente vai ter que usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual ao que mesmo? Qual era a fórmula da força? Massa vezes aceleração. Muito bem, isso mesmo. A gente vai ter que aplicar para todos os blocos. Primeiro, aplicando para o bloco A. Quais serão as forças do bloco A? Tração menos força de atrito igual a massa Muito vezes bem. aceleração. Isso aí. Por que foi que a Dilson botou menos? Porque lembra, ó, eu vou considerar que o que está indo para lá vai ser positivo e o que está para cá, ó, vai ser negativo, tá? Então, se a força de tração está indo contra o deslizamento, ela é negativa. Aí isso aqui será igual à massa do bloco A vezes a aceleração. Lembra que a aceleração do sistema é a mesma, viu, Milena? Então, a mesma aceleração que o corpo A está, o corpo B vai estar também. Agora, vamos aplicar para o bloco B. Não vou botar nem bloco B, não, já vou aplicando direto. Qual vai ser aqui a força resultante do bloco B? Peso de B menos tração igual a massa vezes aceleração. Muito bem, tá vendo? Ó, massa de B vezes aceleração. Depois que a gente fez isso aqui, qual era o próximo passo? Somar. Muito bem, tá vendo? Quando a gente soma, olha, vai ficar assim, ó. T menos FAP mais PB menos T igual, já botando em evidência aqui, vou botar até assim, ó. MA vezes A mais MB vezes A. Tração com tração menos tração, zero. E vai ficar aqui, ó. PB menos FAT igual a... Dá para botar quem em evidência aqui? O A. Muito bem, botando A em evidência. Peraí, a Jéssica se perdeu. MA. Eita, peraí, Jéssica. Jéssica, o que a gente fez aqui, ó. Tá um pouquinho Aplicando. rápido mesmo. Ele quer saber aqui a aceleração do sistema. Tá vendo? Ele quer saber a aceleração do sistema de blocos. Então, toda vez, Jéssica, que ele quiser saber a aceleração, você vai ter que aplicar a segunda lei de Newton, que diz o seguinte, que força resultante, ela é a massa vezes a aceleração do sistema. Tá vendo? Aí, o que é que a gente fez? Olha só. Fomos primeiro estudar quais seriam as forças aplicadas aqui, ó, nesse carinha, no bloco A. Perceba que o bloco A, ele está sendo puxado por uma corda. Então, Jéssica, se tem uma corda puxando esse bloco, é porque eu tenho uma tração. Tá vendo? Então, a tração eu representei como sendo T. E vai ter ainda, Jéssica, uma força de atrito, porque perceba que quando você vai arrastar esse bloco, essa superfície que você tem aqui, ela não vai ser 100% lisa, tu concorda comigo, né? Ela vai incidir uma força sobre esse objeto e vai dificultar, né, esse processo de arrasto dele, o deslizamento dele. É claro, porque senão não faria sentido, né, Jéssica? Você, por exemplo, se no chão da sua casa não tivesse atrito, você só precisaria bater assim, ó, por exemplo, na sua geladeira, dar um peteleco nela e ela sairia literalmente deslizando pela casa toda. Por que é que não acontece isso? Porque o piso da sua casa, juntamente com a geladeira, tem uma força de atrito. Aí essa força de atrito vai estar aqui, tá vendo? Aí, Jéssica, essa força de atrito sempre estará contrária à incidência, à iminência do movimento, do deslizamento. Então, olha só, tu tem nesse bloco, no bloco A, ele tá ligado por uma corda ao bloco B. E o bloco B, Jéssica, tá solto. Então, perceba que o bloco B, ele tende a cair. E o bloco B tem 15 kg de massa, enquanto o A tem 5. Então, o bloco B tende a puxar esse bloco A. Então, Jéssica, eles estão caindo para cá, tá vendo? Estão indo para baixo.
Aí o que é que isso vai me dizer? Isso vai me dizer que a trajetória, quando vem para baixo, é positivo. Tá vendo? E aqui, ó, pro lado de cá, é negativo. Tá vendo? Então, olha só. A gente vai ter que aplicar primeiro a força resultante. O que era a força resultante, Jéssica? Era a soma de todas as forças que estão em um determinado objeto, que estão incidindo em um determinado corpo. Perceba aqui que nesse corpo A está incidindo a tração, que como ela está para a direita, ela vai ser positiva. Por isso que eu botei tração. Vamos ver se tu entendeu isso. Aí seria mais. Só que como a força de atrito está negativa, porque está para o lado de cá, fica menos. Aí tração menos a força de atrito. Isso daqui, Jéssica, tem que ser a massa do bloco. Por quê? Porque isso aqui, Jéssica, que a gente encontrou, vai ser a força resultante, que vai ser a força final que vai estar sendo incidida sobre aquele objeto. Tem que ser a massa do objeto, que nesse caso é o A, vezes a aceleração que está incidindo nele. Vê se deu para tu entender isso daqui, agora. Pelo menos a do corpo A. E a galera... Pronto, muito bem. Aí, ó, Jéssica, a gente fez a mesma coisa para o corpo B. Para o corpo B, se ele está solto, isso implica dizer que nele está incidindo a força peso, que eu estou chamando de PB, porque tudo tem peso, né, Jéssica? Então, tudo vai estar sendo puxado para o chão. Por isso mesmo que quando Jéssica está andando, Jéssica não voa. Por quê? Porque tem um peso puxando ela para baixo. Tá vendo aqui? E tem também uma tração puxando para cima, porque esse bloco B está sendo pregado por uma corda. Então, nessa corda também tem uma tração puxando ela para cima. Aí, veja só, como a tração está puxando para cima, está contra o movimento, porque B está caindo. Se está caindo, é porque está indo para baixo. Tá vendo? Então, o T vai ser negativo. Aí, como foi que a gente fez? A força resultante no bloco B tem que ser o peso de B, que está positivo, menos a tração. Aí, beleza, encontramos as duas equações. O que é que nós iremos fazer agora, Jéssica? Maldita força-peso, concordo contigo, Jéssica. Minha vida seria tão mais fácil sem ela. Aí foi o que a gente fez, Jéssica. A gente somou as duas equações. Aí lembra, a gente vai somar tudo que está antes da igualdade e tudo que está depois da igualdade. Aí o que eu fiz aqui foi tesão menos tesão, cortou, sumiu, sem tesão nenhum. PB, já botei o positivo aqui, menos a força de atrito. Tudo isso igual a pus a aceleração em evidência. Quando botei em evidência, ficamos com MA mais MB. Perfeito, porque aqui agora a gente consegue determinar quem seria, por exemplo, a força de atrito e quem seria, por exemplo, o peso de B. Vamos lá, primeiro nós iremos determinar aqui quem é o peso de B. Me ajudem aí, qual é a fórmula da força-peso? MG. Muito bem, MG. Qual é a massa do bloco B? Rapidinho. 15. 15. Qual é a gravidade? 10. 10. Então, quanto é que dá a força-peso? 150. Muito bem, 150 newtons. E agora a gente vai ter que determinar a força de atrito estática máxima para ver se esse objeto ele vai estar parado ou se ele vai estar caminhando. Porque se ele estiver parado, a aceleração vai ser quanto? Se um objeto está parado? 0. 0, tá vendo? Então a gente precisa saber se ele está parado. É para saber se está parado, tudo depende da força de atrito estática máxima. Qual era a fórmula mesmo da força de atrito? MA. Mi estático vezes Muito N. bem, isso aí, tá vendo? Mi vezes A. Então fica assim, o Mi estático vai ser de quanto mesmo? Cadê? 0,5, né? Isso. Muito bem, vezes N, desculpa, vezes N. Aí essa força normal vai ter que ser no bloco A. Qual vai ser a força normal do bloco A? 150. Do bloco A? Não vai ser a mesma coisa que o peso dela? É, mas o peso do bloco A vai ser quanto? O peso do bloco A? Vai ser A massa. 150, não é? Porque o peso é Não. 15. Ou Ó, o o peso é bloco A aqui. 5. Foi mal. Fica 5 vezes 10 dá quanto? 50. 50. Muito bem. Então, ó, analisando isso daqui, vai ficar, ó, 50. Então, nesse caso, multiplicar por 0,5 é dividir por 2, 25 newtons vai ser a força de atrito máxima. Então, esse objeto vai estar em movimento ou vai estar ou vai estar parado? Em Olha, movimento. porque, ó, o peso de B está puxando ele para baixo com 150. Se ele só aguenta 25, é porque ele vai estar sendo puxado. Tá vendo? Então, se ele está em movimento, já dá agora para a gente saber, ó, colocando aqui. Tá vendo? Vai dar para a gente saber. Porque, olha só, se ele está em movimento, então qual vai ser a força de atrito que vai estar sendo incidido lá? A dinâmica.
Muito bem, agora a gente vai ter que determinar qual vai ser a força atrito dinâmica, que vai ser essa força atrito que está aqui, tá vendo? Ele aguenta 25, 50 vai ser a força normal. Tá vendo? Você tem que pegar a força normal e multiplicar pelo Mi. Tá vendo? Aí quando multiplica fica só 25. Aí vai ficar assim, ó. Mi dinâmico vezes a força normal também do bloco A. O Mi dinâmico 0,4, porque sempre é menor. Tá vendo aqui, ó? Sempre vai ser menor. Vezes a força normal, que é quanto mesmo? Eita, tem que botar meu sapo para carregar. Peraí, viu, gente? Já eu boto. Vezes a normal dele, que deu 50. Vai dar quanto isso aqui? 20, né? Confirme aí, se é 20. 20, muito bem. Então dá 20 newtons. Ou seja, bora aqui para a gente fazer a substituição. No lugar do peso do B, a gente bota quem? Peso do B. Bota 150. Muito bem. Força de atrito. Se está em movimento, é a dinâmica. Então é quanto? 20. 20. Muito bem. Vezes o A, que é que eu quero determinar, vezes massa do A mais massa do B. Quem é? 20. Muito bem, porque fica 5 mais 15, vai dar 20. Muito bem. Então fica 130 igual a A multiplicado por 20. 20A só pode ser 130. Olha que coisa boa. A é 130 dividido por 20. Corto. Metade de 13 é quanto? 12,5. 6,5, né? Ou 6,5 foi mal. Muito bem. 6,5 Segunda mais... quadrada. E aí, tá vendo? Determinamos a nossa aceleração. Muito difícil, gente. Como é? O que é que vocês estão achando? Até então. Eu só me perco, às vezes, quando vai para a segunda parte, que vai falar da força de atrito, que aí tem que calcular a máxima. Só nessa, né, velho? Eu já paguei uma pequena confusãozinha. Ei, não é. Eu também já sei, às vezes eu fico pensando nisso. A arte, ela não tá nem aí pra física. Na verdade, não tem que estar, né, velho? Nem aí. Mentira, Helena, Helena. me deu um sono. É porque é chatinho, Fábio, é trabalhoso. É meu trabalhozinho, né? É meio chocante, né? Essa parte de mecânica é o cão mesmo, viu, velho? Eu sei daquele se eu disser que antes eu odiava mais. Hoje eu até gosto de mecânica. Antes também me dava uma agonia na cabeça. O negócio do super-homem não é que ele é nulo, é que ele cria uma força muito maior que a força-peso. É, velho. A teoria é um amor, Agora, né, a lince negra é diferente, ela se torna intangível. E aí, como ela se torna mais leve do que o próprio ar, ela consegue Eu flutuar. não tô entendendo nada que você tá falando. Eu já tô Vocês viram sentindo que Ellen botou aí, Ellen? Vou nem ler. que gosta de Fábio, rapidinho, volta pro slide anterior. Para tirar print, né? Manda um slide pra gente, é mais fácil. Eu mando. Pode deixar, assim que acabar eu já mando, Joaninha. Eita, não diga isso não, Milena. Foi. Foi? Pronto, muito bem. Ei, bora lá, Milena, não se preocupe não, que eu vou ver se eu dou uma ajuda nisso, viu? Socorro, meu Deus, olha. Bora agora para plano inclinado. A partezinha mais chatinha que tem, mas vocês vão perceber que é só entender as forças que estão incidindo sobre um objeto. Se você tiver isso, acabou, entendeu? Deixa eu, cadê? Pronto, dá tempo ainda. Então, o plano inclinado agora, meu Deus, olha só. Tem que lembrar que o plano inclinado vai ser nada mais, nada menos que uma rampa, tá vendo? E essa rampa, ela vai ter uma angulação. Então, o que é que está acontecendo? Ela já não vai estar mais com a horizontal da superfície, ou seja, do solo, tá vendo? Ela vai ter sua própria angulação. Então, isso vai fazer com que as forças que incidem sobre esse objeto, elas sejam diferentes, elas sejam outras, tá vendo? Elas mudem, variem. Ou seja, basicamente a gente vai ter que fazer, como é que eu vou dizer? A gente vai ter que jogar essa força, no caso, alguma força, para o eixo X e para o eixo Y, tá vendo? É o que a gente chama de decomposição. Vai ter que decompor uma determinada força. Então, percebam aqui, ó, se eu tenho um objeto, nesse objeto vão ter que incidir duas principais forças. A primeira, a força peso. A gente precisa lembrar que a força peso, ela sempre vai puxar o objeto. Gente, preste atenção nisso, pelo amor de Deus. Vai sempre puxar o objeto, Milena, para o chão.
para o chão original. Então, sempre vai fazer 90 graus com a horizontal, tá vendo? Enquanto a normal tem que fazer 90 graus, só que ela faz 90 graus, olha só, com a região, com a superfície que ela tá tocando. Nesse caso, tem que ser com essa daqui, tá vendo? Ó, que tá meio que na diagonal aqui. Beleza? Agora, olha só, aqui o que é que a gente vai fazer, né? Percebam que nós podemos aqui colocar dois eixos, olha, podemos botar esse eixo aqui, ó, tá vendo? Deixa eu até botar aqui assim, ó, mais para cima, fica até melhor de botar. Fica. Não, vou botar aqui ainda, ó, porque a gente vai dar uma estudada nesse eixo aqui, bem assim mesmo, tá vendo, ó? Porque o que é que a gente vai ter que fazer? Quando for plano inclinado, a gente vai ter que botar sempre um eixo deitado, que aí na matemática a gente estuda que esse eixo que está na horizontal vai ser o eixo X, e a gente vai ter que colocar um eixo Y que vai passar aqui exatamente pela força normal, viu? Olha, outro que vai estar aqui, que nesse caso aqui, esse eixo, tem que ser o eixo que nós conhecemos como eixo Y. Tá vendo? Colocamos dois ali. Agora, o que é que a gente precisa fazer aqui, povo? A gente vai precisar decompor a força-peso. Porque se vocês perceberem aqui, olha só, tu tem a força-peso que tá aqui, tá vendo? Aí tu pode decompor essa força-peso aqui, tá vendo? Ó, e para decompor ela, o que é que a gente faz? Ó, primeiro a gente traça uma paralela a esse eixo que tá aqui, tá vendo? Então elas são paralelas. Aí essa, olha só, da origem do sistema até aqui, ó, Milena, a gente tem que isso aqui vai ser a força-peso incidida, ou seja, vai ser a força-peso enxergada sob o eixo Y, no eixo vertical. Enquanto aqui, olha só, vai ser uma paralela agora ao eixo que está na vertical, essa medida aqui inteira, ó, vai ser a força-peso em X. Só que essa força-peso, gente, ela vai depender, sabe do quê? Deixa eu apagar isso aqui bem rapidinho. Ela vai depender desse ângulo que está aqui, tá vendo? A gente vai ter que encontrar quem é esse ângulo. Aí sabe o que é que eu vou fazer? Eu quero que vocês me digam. A força-peso que eu coloquei para cá, ó, que eu fiz ela encostar aqui, ó, no triângulo, nesse triângulo aqui, ó, tá vendo? Ela formou que figura geométrica aqui? Me digam aqui, figura geométrica é essa daqui. Retângulo. Muito bem, Lulu, ó, o que é que eu vou fazer? Lulu, vou pegar esse triângulozinho e vou redesenhar aqui, ó, ela, tá vendo? Ele aqui, ó. Ângulo de 90 e tem isso daqui, ó, tá vendo? Tô pegando esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? E redesenhei aqui. Tá vendo? Agora, olha só. Se eu disser, por exemplo, que vocês me digam, por exemplo, aqui eu já sei que vale 90. Se eu disser que esse ângulo vale 30, quanto é que tem que valer esse ângulo? A gente lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180. Muito bem. Isso mesmo. Então, isso aqui tem que ser 60. Ou seja, esse cara aqui tem que ser 60, ó. Tá vendo? 60 graus. Então, se esse cara é 60 graus aqui, ó, lembra que isso daqui eu tô dizendo que é 30, ó. Tá vendo? Já voltei para cá de novo, 30 graus. Isso daqui é 60. Eu quero que vocês me digam, os dois eixos, eles são perpendiculares. O eixo X com o eixo Y são perpendiculares. Então, isso implica dizer que o ângulo entre eles é de quantos graus? 90. Aí, quanto é que falta para cá? 30. Muito bem, tá vendo? Ou seja, se eu disser, por exemplo, então, ó, ou seja, esse ângulo era 30, esse ângulo também foi 30. Se eu disser que esse ângulo aqui é 45, quanto é que vai valer esse ângulo aqui? Que eu tô querendo saber. Vocês viram, quando foi... 45, né? Vai ter, muito bem, vai ser 45 também, porque vai ter que ser igual. Então, olha, se eu botar qualquer ângulo aqui, vamos botar um ângulo, sei lá, teta, beleza? Vou dizer que esse ângulo é um ângulo teta. Quanto é que tem que ser esse ângulo aqui, então? Teta. Teta, muito bem, tá vendo? Tem que ser igual. Ou seja, o mesmo ângulo que tem do plano inclinado vai ser o ângulo daqui, olha, que legal. Porque, Ellen, eu vou te ensinar agora, eu vou te mostrar agora. A gente não está querendo encontrar, a gente não está querendo decompor a força-peso aqui, ó. A gente vai ter que decompor, ou seja, a gente vai ter que encontrar ela no eixo Y, ou seja, a sombra dela. Que a gente está decompondo. E a gente vai ter que decompor ela aqui no eixo X, ó. Tá vendo? Aí, para decompor, Ellen, a gente precisa saber desse ângulo aqui. Você sabe por quê? Eu vou lhe dizer, ó, olha só. Percebam, tá vendo aqui essa força-peso Y? Ó, a gente vai ter essa força-peso, ela é incidida, ó, tanto no eixo X
quanto no eixo Y. Aí eu já vou adiantar para vocês aqui, ó. Perceba que as duas vão ter que ser a força-peso multiplicada por alguma coisa. Agora, que coisa vai ser essa? Um seno ou um cosseno. Aí vai ter que lembrar um pouquinho de seno e cosseno. Olha só, percebam. Essa força-peso Y, vocês concordam comigo que ela está com ângulo? Porque ela está colando no ângulo, ó, tá vendo aqui? Enquanto a peso X não tá, ela não está perto do ângulo. Então, se a Y está com o seno, ó, está com o ângulo cosseno. Com o ângulo cosseno. Então, a Y tem que ser a força-peso vezes o cosseno do ângulo. Enquanto a força PX tem que ser, se não está com o ângulo, sem o seno. Tá vendo, ó? O seno. Isso. Muito bem, isso mesmo, tá vendo, Ellen? Muito bem. Vai ter que ser aqui a força que está incidida, tá vendo aqui, ó? Laísa, você não precisa entender aqui a demonstração. O que você precisa carregar daqui, dessa parte do plano inclinado, é só como você vai fazer para encontrar a representação, ou seja, a decomposição da força-peso, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Diga aí, Deneb. Ô, Fábio, então, para o X sempre vai ser P vezes seno, e Muito para bem. Y é como se fosse uma fórmula. É isso, muito bem, Tá, justo. ok. Essa é a fórmulazinha. Beleza? Eu já estou apresentando para vocês aqui, Deneb, justamente para vocês não precisarem ficar quebrando a cabeça toda hora, tentando enxergar, poxa, qual que vai ser o ângulo? Não. Sempre vai ser assim, tá vendo? Ó? Sempre vai ser essa relação aqui. Ou seja, quando a questão de passar a força-peso, mas essa força-peso estiver incidida no plano inclinado, tu vai ter que encontrar qual é a força-peso em X, qual é a força-peso em Y. Porque essa força-peso original não vai incidir em nada ali, porque o plano está inclinado, entende? Então ela não está mais na horizontal, ela está numa coisa torta, tá vendo? Ela está em uma rampa. Então você vai precisar decompor ela nos dois eixos. Aí para decompor faz peso em X é a força-peso original vezes o seno desse ângulo aqui, que a própria questão vai te passar. E a força PY tem que ser o peso vezes o cosseno. Tranquilo? Acabou. Show. É isso aqui que vocês precisam saber. Anotem que eu vou passar em 5, 4, 3, 2, 1. Deneb, não se preocupe, porque assim, as questões, em sua grande maioria, já te dá o valor do seno do ângulo. Mas, olha só, os ângulos que mais aparecem são os fundamentais. Ângulo de 30, ângulo de 45 e ângulo de 60. Mas tu vai perceber, Deneb, que a maioria vai te passar quanto é que vale. Por exemplo, o seno do ângulo vai ser 0,3, já te dá, tipo, é maravilhoso demais. Aí, ó, o seno de 30, a gente lembra que vale 1/2. Tá vendo? E o cosseno de 30, se você precisar, vale raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, mas só que sempre ele vai te passar. Seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 45 também vale raiz de 2 sobre 2. Enquanto o seno de 60 vai valer raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 vai valer 1 sobre 2, tá vendo? Mas aqui é maravilhoso. E amém, Newton, né, velho? Diga aí. Bora fazer uma questãozinha rapidinho, ó. Um plano inclinado, liso e sem atrito, graças a Deus, sem atrito, olha. Ui, que perfeição. Quando diz que é sem atrito, eu amo, velho, quando é sem atrito. Apresenta ângulo de 30 graus. Eita, coisa boa, é. Então vai apresentar aqui pra gente um ângulo. Eita, desculpa. Vai apresentar um ângulo de 30 graus. Então, o θ tem que ser 30 graus, tá vendo? Em relação ao solo, sendo a gravidade local 10 metros por segundo, determine a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo desse plano. Eu gosto de desenhar, gente. Eu não sei se vocês gostam. Mas deixa eu anotar logo aqui. Ele diz que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer saber qual é a aceleração. Eu gosto de fazer assim, ó, já desenho meu plano inclinado bonitinho, coloco o objeto aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima, ponho o ângulo dele
Já para eu poder ter tudo bonitinho. Ó, tô fazendo a mesma coisa daqui, tá vendo? E agora o que é que eu vou fazer? Já vou incidir nessa caixinha a força peso, que tem que ser paralela a essa que está na vertical aqui, tá vendo? Então, isso aqui vai ser a força peso. E já vou colocar aqui, olha só, um outro, tá vendo? Que vai ser a força normal, que vai estar para cá para cima, ó. Tá vendo? Aí, o que é que eu faço aqui, Edilson? Eu já vou logo, ó, colocar os dois eixos, eixo Y e eixo X. Tá vendo aqui, ó? Eu já gosto de fazer isso, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu vou ter as duas forças. Isso aqui na força peso, eu vou ter a força peso incidida aqui, que vai ser Px, e vou ter a força peso aqui, que vai ser a peso em Y. Eu quero que vocês me digam, qual dessas duas forças peso estão empurrando o objeto para trás? É a peso em X, que está para cá, ou é a peso em Y, que está para baixo? Quem está empurrando ela para trás? X. Muito bem. Então, a força que está incidindo aqui para empurrar tem que ser a PX. É, porque olha só, L, a PY está empurrando para baixo. Só para baixo, tá vendo? O que está empurrando ela para trás, ó, tá vendo? Tá fazendo ela cair para lá, vai ser a PX, que é o que está na horizontal. Tá vendo? Então, a força que está incidindo nessa criatura aqui, ou seja, que vai ser a força resultante, vai ser a força PX, não é isso? E qual é a fórmula da força PX? Como é que eu calculo PX? O seno. Isso, muito bem, peso vezes o seno. Tá vendo? Então fica PX igual, vamos lá. Olha só, tenho que encontrar o peso desse cara. Qual era a fórmula do peso mesmo? Era massa vezes, MG. muito bem, vezes o seno de 30 graus, olha, vezes o seno de 30 graus. Aí PX tem que ser massa vezes 10 vezes, quanto é que é o seno de 30? Que a gente viu aqui atrás. Ó, 1/2. muito bem, ó, tá vendo? 1/2, ó. Tá vendo? Aí aqui, gente, eu resolvi não colocar por ser ângulo notável. Mas se Achei a você tiver um massa do eu bicho. já botei. Ó, botei. Não vai ter, a gente vai ter que cortar. Daqui a pouco tu vai entender. Ah, Tá pô. vendo? Ó, Tá. corta aqui com aqui, então PX vai ficar. Quanto é que vai sobrar aqui em cima? 5. Muito bem, fica 5M. Beleza. Eita, professor, mas e a massa? Sim, eu não disse para vocês que essa peso X é quem está incidindo aqui, então ela não vai ser a força resultante? Então eu posso dizer, ó, Peraí, volta. Como assim aqui, ela ó, vai ser o peso eu disse para resultante? vocês que a força que está puxando esse bloco para trás, está fazendo ele deslizar, está fazendo ele cair, é a força PX. Então essa força Isso, PX não vai ser a força resultante final? sim. Porque força resultante é a soma de todas as forças. Então, força resultante tem que ser numericamente igual à força PX. Só que quem era a força resultante segundo Newton? Massa vezes a aceleração. Newton. Muito bem, tá vendo? Vezes a aceleração. Ah, vai ficar assim agora, olha só, vai ficar então, no lugar de FR, tá vendo, Deneb? Eu vou botar M vezes A. E quem é PX que a gente achou? 5 vezes M. Muito bem. M de um lado, M do outro. Corta. Aí, ó, o Azinho aparecendo aqui. 5 metros por segundo ao quadrado. Letra B de Bolsonaro. Isso aí. Viva o Brasil. Posso botar uma questão para vocês irem respondendo enquanto eu vou tomando água, porque a água que estava aqui não foi suficiente, não. Socorro, Deus. Bote. Bora. Aí, tentem fazer aí essa questão. Mas calma, gente, que vai dar Quer certo. dizer que eu tô enxergando. Ai, pera. Eu tô tendo que botar zoom aqui. Deixa Eu eu tô ruim aumentar da ela aqui. vista, Pera, viu? viu? Não, calma, que eu vou. É que eu botei assim pequenininho para poder escrever. E vocês que não precisam usar óculos, sabem que vocês são privilegiados. Vê se aumentou agora, Edilson. Ficou perfeitinho. Agora foi, né? Sim, Muito bem. Ei, vou aqui tomar água rapidinho. Peraí, vou mutar para não atrapalhar você. certinho.
Aí, tá vendo? A galera reclama, mas já conseguiu. Que ódio, mano. Vocês viram que é bem simples, né? Assim, quando o cara fez uma, aí já começa a entender, né? Não faz sentido? Eu não sei explicar, porque a gente só sabe fazer, a gente não sabe explicar como é, não é verdade? Né, Dede? O cara só sabe fazer, né? 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 Foi tranquila. Às vezes a gente não sabe o que tá fazendo, mas faz. E é isso aí. Muita coisa vai ser assim na física. Marca logo letra E de Edilson. Ei, arrasaram, velho. Cadê? Lulu conseguiu Lulu também? Jéssica conseguiu Jéssica? Ô, Fábio, eu fico confusa ainda com o negócio de usar o PX e o PY. Certo. Eu fico meio confusa ainda nesse negócio. Mas Ó, eu tudo certo. dica. Enquanto não houver atrito, vai sempre usar PX. Porque PX, Lu, é o que vai estar empurrando esse cara para trás. Tá Beleza, vendo? obrigada. Certinho? A PY vai estar puxando esse cara para baixo, então ele vai influenciar normal. Só enquanto não houver força de atrito. Que lembra, Lulu? A força de atrito, a gente não calculava assim, ó. FAT era N vezes o Mi. Não era isso? Ó, deixa eu botar aqui, ó. FAT era o Mi vezes a força normal. Aí a força normal, você vai perceber, depois de um certo tempo, que ela vai ser numericamente igual ao PY, quando tiver em um plano inclinado. Aí sim você vai usar a PY, enquanto não, usa sempre a PX. É a famosa fé, né, entendeu? Não sabe explicar, só sabe o que fez. Isso, muito bem, show. Meu Deus, a gente tá dando confusão no negócio da pós-graduação, da UNEB, olha que coisa boa. Acho que vão processar a UNEB. Ai, que coisa boa. Merece mesmo. Você viu que voltaram para continuar a greve. Graças a Deus eu saí do antes de estourar a greve. Graças a Deus. Como aquilo ali é, sei não, velho. A faculdade vai cair, velho, do jeito que tá. A UNEB vai fechar, velho. Pelo menos a daqui de Paulo Afonso, porque, meu Deus do céu, tem como não. É muito erro, cara. Muito erro. Você vê, tipo assim, se você for comparar, tipo, se o IFBA já tem os seus problemas, a UNEB é pior, sabe? A Univasf também tem. A Univasf não é perfeita, não. Mas a Univasf funciona. E a UNEB não funciona, velho. Deneb, porque a gente fez uma pós-graduação no ano retrasado, sabe? E Deneb já tem 2 anos e a gente ainda não recebeu o certificado. E a gente pergunta e a coordenadora só diz assim, tá tramitando. Nossa, Trâmite é esse que não sai. aí passou por uma coisa parecida, porque quando ele foi fazer subespecialização em medicina do esporte, eles fizeram a subespecialização e a faculdade não deu o certificado. Tipo, todo mundo cumpriu carga horária, tudo, e, tipo, o pessoal fez tudo, fez trabalho de conclusão, fez tudo que mandava, mas eles não têm o certificado. Tipo, eles são médicos do esporte, eles podem até tentar prova de título, mas o certificado eles não têm. E aí, faz o quê? E aí, também é isso. Tem que botar em cima. O meu do IFBA só saiu uns meses depois, quando tipo, foi processado o negócio e que eu tinha sido aprovado. Mas só uns meses depois. Edilson, meu já tá lá há 2 anos, já tá no 3º ano já. E nada. Pergunto todo dia, acredita, Edilson? Aí o povo tá aqui no grupo brigando. Ah, meu Deus, o povo tudo dizendo, não, isso não existe. Fiz uma especialização na UESB, e a UESB é a outra estadual da Bahia. Que não sei se você sabe, mas E a UESB UNEB, é ela boa. foi picotada, né? Como? A UESB é muito boa. É muito boa, É show. muito difícil, mas é muito boa. E lá É é bem muito boa.
Concordo. E para tu ter ideia, Denise, para você ter ideia, a UESB antes era um pedaço da UNEB. Ela foi meio que, tipo assim, cortada porque não dava para ter uma universidade no estado inteiro. Porque senão ficaria ruim para administrar. Aí eles cortaram para botar um outro reitor, aí automaticamente recebe um outro nome. Mas, tipo, a UESB, a menina disse que fez e saiu com um mês, velho. Ela concluiu a especialização e já sabe. E a UNEB, nada. E já disseram aqui, ainda sabe que a secretária falou pra gente que a gente agradecesse, que tem pessoas que passam anos, que morrem e não recebem um certificado. Ah, tá. E assim, eu acho que a Univasf funciona mais porque, como é só um curso, eu acho que as coisas ficam um pouco menos piores. E também assim, é federal, né? Então você acaba tendo um negócio um pouquinho mais consistente. Óbvio que Verdade. tem períodos e períodos, tem muita universidade que é sucateada, tá? Por conta de investimento, mas acaba sendo uma coisa um pouquinho mais estável. É verdade. Do que uma estadual, por exemplo, que, querendo ou não, é muito isolada. Porque o governo federal não tem, tipo, não tem informação nenhuma, pouca informação sobre a UNEB, por exemplo. Aí por isso que a galera compara muito, viu, o UFBA com o UNEB. É um pau da zorra. Quem tá na UNEB, menino. Na verdade, quem tá na UFBA fala muita coisa de quem tá na UNEB. Tal, fica esse negócio, sabe? E a galera diz, porque a UNEB, que antes, inclusive, os meninos de matemática da UFBA ficavam brincando, dizendo assim, que a gente fazia matemática na UNEB porque não tinha passado na UFBA. Eu não achando que eu nem tentei na UFBA, velho. Você passou na UFBA? E mentira, porque a nota de corte de matemática da UFBA não é alta, não. Né? Eu já vi por curiosidade e não é alta. Nota tipo, de matemática já é baixa por si Já é só. baixo. sério, gente, é tipo 600. Eu acho que, tipo, biologia tá mais alto, dança tá mais alto. Dança é mais porque matemática, juro pra vocês. Não é muito alta lá. Aí, Teve velho. um vídeo, não sei se você viu, do menininho no Twitter, todo puto, porque ele, tipo, ele ainda tá no Fundamental 2, Que ele tem 11 já anos. fez, que já passou para fazer matemática e não aprovaram para ele fazer, porque, Por conta da ele tava fazendo uma prova dos Estados Unidos, não sei o que, porra, matemática. Eu não aprovo, eu acho que eu não acho certo nem no segundo ano, porque pra mim a cabeça da pessoa ainda não tá nem um pouco formada, pô. Um ano na adolescência parece que muda a personalidade da pessoa. Concordo com você, mas O eu ano da personalidade muda muito, pô. Tem muita gente que vai novinha pra faculdade e pira, real. É um Pois negócio é. de Eu acho- não aguentar. eu Não é acho- só, faculdade não é só tipo um ambiente que você tem que ser esperto o suficiente para conseguir entrar. Também é um novo, sobreviver. um novo modelo de vida. É maturidade, pô. Você É vai maturidade. conviver com adulto. Eu acho um ambiente muito, muito ácido para uma criança de 11 anos. É, Pois Uma criança de é. 11 anos é muito bobinha. não, pô. Não Eu tem já sei demais pro Sheldon, Young Sheldon, que é um personagem fictício. Imagina uma criança de verdade. Não adianta Também. você ter inteligência teórica e você não ter inteligência emocional. Emocional. Isso, muito bem, Denise. Falou perfeitamente, Denise. Tá certíssimo. Certíssimo, certíssimo. Não tive nada. Sabe Eu dele, ele concordo só com fala verdades, viu? Eu acho que porque deveria realmente ser faz muito sentido. administradora. E assim, eu Eu- tive até uma conversa com meu pai, porque meu pai ele entrou na faculdade com 19 anos. Ele formou com 18 no ensino médio, ele não passou. E aí ele, enfim, fez cursinho, tá? Meu pai veio de escola pública, ele só estudou em particular lá no terceiro ano. E aí ele falou que, apesar dele não ter passado na primeira vez, ele acha que foi muito melhor porque ele criou mais cabeça, sabe? Porque você aguentar um curso de medicina numa federal sem você ter o mínimo de maturidade, pô, a pessoa realmente adoece, é uma questão de saúde mental mesmo. Porque É verdade. o índice de suicídio é tão alto nesse curso, se você não tiver segurança, se você não tiver apoio, você fica doente, é muito É verdade. É verdade. Cursos de licenciatura em si já adoecem muito a gente, porque, querendo ou não, no momento que a gente conhece a realidade, imagina um bacharel assim, com uma importância tão. Sim, porque, querendo ou não, o médico ele é responsável por muita coisa, tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim, é ele quem vai literalmente definir todas as condutas, né, que vão ter lá. Então, assim, o nível de cobrança é altíssimo, velho. Só 2 anos são de estágio, né? A parte acadêmica deles é em 4 anos, mas 2 anos é só estágio. Então,
A cobrança é muito grande. Então, Liga. E vamos lá para ele corrigir. E ele já acabou aqui com a menina. Eita, ele cebosa das velho. Ó, um bloco de. E agora eu ri, viu? Ainda bem que não dá para ter acesso ao chat depois, velho. Um bloco de 3 quilogramas encontra-se em repouso e apoiado sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao Sol. Considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo, determine o módulo da força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Então, gente, se ele quer aqui o módulo da força que o plano inclinado vai exercer sobre esse bloco, lembra? Se eu tenho um determinado objeto aqui, oita, meu Deus do céu, em uma trajetória que eu vou dizer aqui que ela é horizontal, eu quero que vocês me digam qual é a força que essa superfície aqui vai incidir sobre esse bloco. Qual o nome dessa força que a gente disse que vai para cá, para cima? Sabe, você pode atualizar, por favor, a página do slide? Porque pra mim não tá aparecendo. Não tá aparecendo não também. Tá não. Nádia. Poxa, deixa eu tirar aqui rapidinho. Ah, pois aqui na minha segunda tela tá aparecendo. Por quê? Bug. Vê aí se foi. Foi? Foi. Ah, muito bem. Ó, Agora vamos foi. supor que eu coloque aqui, olha só, um objeto em uma trajetória horizontal, tá certo? Eu quero que vocês me digam qual é o nome que a gente dá a essa força aqui, ó, que vai para cima. Que é Normal. A força normal, muito bem, tá vendo? Gente, essa força que o plano inclinado vai exercer sobre o bloco é sempre a força normal, tá vendo? Aí, olha só, deixa eu fazer aqui o nosso plano inclinado bonitinho, ó, tá vendo? Botar aqui nosso plano inclinado lindinho, aqui, ó, tá vendo? E botar o objetozinho aqui em cima, ó. Vamos lá. Quais são as duas principais forças que incidem sobre esse bloco mesmo? E, nossa, meu Deus do céu, agora deu alguma coisa aqui Normal e peso. Muito bem, normal e peso, isso mesmo. Deixa eu só dar uma atualizada aqui na caneta para ver se ela volta. Ah, voltou, muito bem. Normal e peso, muito bem, lembra? A peso é sempre para cá, tá vendo? Porque faz 90 graus com a horizontal, e a normal ela tá para cá para cima, ó, tá vendo? Aí vocês precisam tomar cuidado, por quê? No plano inclinado, a normal ela não vai ser igual ao peso. Porque, ó, o que é que eu tenho que fazer com essa força aqui, com a força peso? Eu não tenho que fazer, opa, aqui, ó, a representação dela, não é isso, ó? Ó, tenho que botar ela tanto no eixo X quanto no eixo Y. Ó, tem aqui o eixo X, o eixo Y. Então, ó, vamos lá, vou colocar ela aqui ficou nesse plano, é a peso em X. Aqui ficou nesse outro aqui, é a peso em Y. Olha, a peso em Y está para baixo, a normal está para cima. Então, essas duas forças são o quê? Aqui, ó. A normal vai ser igual a quem, nesse caso? Cadê? Peraí, Elisinha. Não sei, vai ser igual a peso? Só que não vai ser ao peso dela, não, porque ela não tá. Perceba que quando é Peso bloco. e Y, né? Muito bem, tá vendo, ó? Porque, ó, perceba que elas estão na mesma reta, as duas, tá vendo, ó? Aqui, ó. Então, no plano inclinado, vou até botar assim, ó. No plano inclinado, eu vou botar. Meu Deus, como tá travando aqui o slide, velho. No plano inclinado. Tá arriscando aí para vocês? Tá, né? Agora tá. Muito bem. Ó. No plano inclinado, a normal é sempre igual ao peso em Y. Vê se deu para entender isso. Sempre. É sempre igual ao peso em Y, no plano inclinado. E peso em Y, qual era a fórmula? Rapidinho, gente. Cadê? Qual era a fórmula? Cosseno. Isso aí, muito bem. O peso vezes o cosseno do ângulo θ. Quanto é que vale o θ, nesse caso ali? 45. Muito bem, tá vendo? 45 graus. Vou botar aqui todos os dados. A massa ele deu 3 quilogramas e deu também a aceleração da gravidade que vale 10, e ele vai querer qual é a força normal. Tá vendo? Então vai ficar assim, ó. O peso desse cara é massa vezes a gravidade, então fica 3 vezes 10, que dá 30. Então vai ficar assim, ó. 30
vezes o cosseno de 45. Que a gente viu lá atrás que fala o quê? Ei, foi o karma, diga aí, velho. 30, cosseno de 45 é qual? Raiz de 2 sobre 2. Sobre Muito 2. bem, isso aí, tá vendo? Então, ó, dá pra gente cortar aqui. Ellen fez uma pergunta. Por que não é 1 sobre PY, já que são direções contrárias? Não, Ellenzinha, não pode, porque se elas são direções contrárias, isso implica dizer que elas duas vão ter em módulo o mesmo valor. Porque eu vou estar sempre trabalhando, nesse caso aqui, com a força em módulo, entendeu? Aí em módulo elas têm o mesmo valor, ou seja, vamos supor, Elinzinha, se o peso em Y for 10 newtons, a força normal tem que dar 10, porque elas precisam se anular. Tá vendo? Elas precisam se anular. Tranquilo? Fábio, Senão o objeto ia para cima. Oi, Lulu. Fábio, me diga de novo. Naquele negócio pra saber se é usar o PY ou o PX, como é que eu vou saber? Pronto. Olha, Lulu, quando ele estiver te perguntando, olha só, quando ele estiver te perguntando força normal ou força de atrito, vou até botar aqui, ó, para força normal ou força de atrito, tu vai usar sempre o peso em Y. Agora, quando for força resultante, aí você sempre vai usar o peso em X, tá vendo? Quando não for. Não, Elinzinha, não vai ser considerada, não. Nesse caso aqui, não, em especial. Tá certo? Porque em módulo elas estão iguais. Tranquilo? Porque em módulo estão iguais. Tá certo? Porque elas duas vão se anular. Então, ó, o peso em Y, a gente sabe que é 15 raiz de 2, então vai ser justamente a normal. A normal tem que ser 15 raiz quadrada de 2, ó. Letra E de escola. Fabrício, Oi. mas nesse caso a gente não calculava o PX, não? Não, porque o PX, perceba, Edilson, o PX tá puxando o objeto para lá. Tá vendo? Sim. O que tá, olha só. O que vai ser igual ao peso, à força normal, perceba, a força normal tá no eixo Y, né? Então, a força que está relacionada a ela tem que ser uma força que esteja também no eixo Y. Qual é a força que está no eixo Y? A PY, tá vendo? Não pode ser essa É porque o PY. resultado da PX também dá 15 raiz de 2. A PX? Porque vai ser seno de teta. E seno de Não, sim. seno vai dar raiz de 2 sobre 2. Sim, nesse caso sim, mas vamos supor que o ângulo fosse de 30 graus. Aí já Aí não já daria ia igual, maior, já era outro. tá vendo? Porque a gente tem que lembrar que aqui, né, nesse caso em especial, foi bom porque o ângulo foi de 45, que é um ângulo perfeito. Mas aí, porque mesmo tem que ser o PY, repete aí, só uma vez. Vai ter que ser o PY. Nossa, tá muito ruim esse PowerPoint, viu, gente? Acho que estou precisando atualizar o PowerPoint. Vai ter que ser o PY aqui, é dos que se você for perceber, olha só. A força normal, ela vai estar em que eixo? No eixo X ou no eixo Y? A força normal. Vai ser no eixo Y. Muito bem. Então, a força que tem relação com ele tem que estar no eixo Y. Qual das forças está no eixo Y? A PX ou a PY? O PY. Por isso vai ter que sair ela, tá vendo? Ó? Porque tem que estar no mesmo eixo. Eu vou trocar a ponta, vou botar a pontinha mais grossinha. Gente, deixa eu fechar aqui rapidinho o slide e botar de novo. Peraí, viu? Pra ver se melhora. Porque sempre acontece, tô precisando atualizar. Porque eu uso mais o Samsung Notes, velho. Que ódio, mano. Aí eu tô usando o PowerPoint, não sei pra que eu tô usando o PowerPoint, meu Deus. Que nem precisava, né? Era pra eu estar usando o Samsung Notes, que é bem melhor, né? Acabou. Beleza? Ó, bora lá. Deixa eu fazer mais uma outra, aí depois dessa aqui eu já libero vocês, viu? Rapidinho, ó. Um bloco de 2 kg desliza sobre uma superfície sem atrito de um plano inclinado de 60 graus, ou seja, a massa 2 kg e o θ vai valer 60 graus. Determina a força mínima a ser aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano para que o corpo deslize com velocidade constante. Então, vamos lá. Ó, isso aí, muito bem, tá vendo? Por que, professor, vai ter que ser PX? Porque notem ali que ele não falou nada em relação nem à força de atrito, já falou que não tinha força de atrito, e nem falou nada relacionado à força normal. Então, vai ter que ser o PX, claro, entendeu? Ó, aí, nesse caso aqui, ó, percebam que quem vai estar puxando ele para cá
vai ser a PX. Então, eu tenho que calcular PX. Quanto é que vai valer PX? Peso Vai vezes ser- seno. Muito bem, peso vezes seno. Não ficou mais fácil entender agora? Quando não falar sobre atrito nem força normal, mete PX. Aí vamos lá para a gente calcular primeiro o peso do objeto. O peso, lembra, massa vezes gravidade. A massa é 2, isso aqui é 10. Então fica 20 newtons. Vai ficar 20 vezes o seno de 60 graus. Quanto é que é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. 3 sobre 2. Muito bem, tá vendo? 20 vezes raiz de 3 sobre 2, que vai dar 10 raiz de 3. Ó. Tá vendo? Letra C. Beleza, gente. É isso, tá? Vou liberar vocês, senão já tá ficando muito tarde, a gente ficou muito cansado. E aí, já tá lá. Eu não sei se vocês vão conseguir fazer todas as questões. Mas aí tentem ir fazendo as que vocês conseguem, as que vocês não conseguirem, deixa para a próxima semana, quando a gente terminar. Beleza? Tá certo, Milena? Tchau, Tchau, Clarinha. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, 20 Fabi. Não Tchau, esqueça de Fabi. tirar a gravação. certinho.